Este é um daqueles vídeos que eu quero fazer sem roteiro, direto ao ponto, e hoje eu vou te mostrar como que eu fiz para resolver mais de 70 mil questões de concurso público e ser aprovado em 3 concursos rápidos. Então vamos lá, sem perder muito tempo aqui, bora lá para a tela que eu quero te mostrar uma situação. Qual que foi o grande segredo dessa rotina para resolver milhares e milhares de questões ao longo de 1 ano e 9 meses? Bom, foi todos os dias acordar e saber o que fazer e resolver muitas e muitas questões. Vamos fazer uma conta básica aqui então, rapidinho. Vamos pegar aqui a calculadora. 1 ano e 9 meses estudando, isso dá 21 meses, vezes 30 dias, a gente vai fazer uma conta arredondada, 630 dias estudando. Só que eu não estudava todos os dias, aos domingos eu não estudava. Então eu vou dividir por 7 para a gente tirar esse um dia aqui. Então será 630 menos 90, 630 menos 90, eu estudei 540 dias. Como eu falei para você que eu fiz mais de 70 mil questões, eu vou fazer um arredondamento aqui de 70 mil, então eu vou dividir. Então a gente vai fazer o seguinte, 70 mil dividido por 540. Esse aqui é o número aproximado de questões que você deveria fazer por dia, ok? 129,6 questões. 130 questões por dia é um número difícil de alcançar? Bom, aí vai depender da sua carga horária realmente. Eu estudava 6 horas por dia. Então, se você for botar na ponta do lápis e estudar mais ou menos ali umas 20 e um quebradinho de questões por hora, não é nada difícil de alcançar. Agora, se você realmente tem 3 horas por dia, aí sim, a gente fica por volta de umas 40 e poucas questões, e aí fica um pouquinho mais pesada para você alcançar essa marca neste tempo. Mas eu tinha 6 horas para fazer isso, então não era uma marca assim tão expressiva de ser alcançada, até porque tinha dias que eu fazia 200, 250, cheguei a extremos de fazer 450 questões num dia, mas claro que isso não é regra, até porque quando você se excede muito num dia, a tendência é que no outro dia, no dia seguinte, você fique extremamente esgotado e não consiga nem fazer aquilo que você deveria fazer. E claro que não eram todos os dias fazendo 130 questões religiosamente, até porque alguns dias eu me excedia e outros eu fazia um pouco menos e complementava a minha carga horária com leitura. Bom, vamos aqui para a tela então, e apesar de eu já ter te mostrado matematicamente que isso é possível sim alcançar ao longo de uma preparação, você vai precisar se desapegar de algumas formas que você pensa o seu estudo, ok? E eu acredito que eu só alcancei essa marca porque além de me propor a fazer questões todos os dias, eu também me desapeguei e aprendi a me desvincular daquele método padrão de estudo que é ficar assistindo muitas videoaulas e resolvendo pouquíssimas questões. Eu fiz exatamente o inverso, eu praticamente eliminei as videoaulas e resolvia questões todos os dias e todas as horas o máximo possível. E quando eu não estava resolvendo questões, provavelmente ou eu estava descansando ou eu estava fazendo a leitura dos meus materiais. E outra coisa que me ajudou demais nessa preparação foi ter centenas e centenas de mapas mentais confeccionados ali na forma digital mesmo por mim, só que eu fiz todos do início ao fim. Isso fez muita diferença porque eu conseguia ter um feedback muito legal da minha resolução de questões, eu ia complementando esses mapas mentais. E isso fez muita diferença lá na reta final porque eu conseguia fazer muitas e muitas questões e ler muitos mapas e ver muitos assuntos. E eu quero abrir aqui para você meu diário de estudos dos últimos 20 dias de preparação para o concurso de oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina. Este concurso foi em 2018 e eu fiquei em terceiro colocado com média 9,37. E eu quero mostrar para você justamente para te dar algumas ideias e talvez importar alguma coisa para o seu estudo, porque para mim funcionou muito bem e também espero que funcione para você, beleza? Bom, esse documento aqui na tela era o meu diário de estudos e eu dividia meus estudos em 1, 2, 3 e 4. Ou seja, 3 disciplinas por dia até fechar as 12. Vai ter dias aqui que realmente não fechava porque eu simplesmente suprimia uma disciplina ou outra, ok? Mas a regra era, eu tinha 12 disciplinas, 3 disciplinas por dia, a cada 4 dias eu via todas as disciplinas do meu edital. E assim eu buscava ver o maior número de assuntos por dia. Por exemplo, eu anotava simplesmente as disciplinas e os assuntos que eu estaria estudando naquele dia, ou acabava até projetando para frente para poder fazer um planejamento da minha semana. Claro que esse aqui é apenas um documento complementar, ele funciona como um diário mesmo para eu anotar tudo aquilo que eu estava estudando no dia para eu ter um feedback e conseguir de tempos em tempos olhar aqui e ver o quanto que eu estudei. Mas é claro que eu também fazia o registro do meu estudo num edital verticalizado, conectado com o sistema de revisão por cores, e esse edital verticalizado eu já ensinei aqui a fazer neste canal no último vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição também, você pode conferir lá. Mas então eu tinha um diário de estudos, eu tinha um edital verticalizado conectado com o sistema de revisão por cores, e neste diário de estudos, onde era um sistema complementar de anotações, eu vim aqui, eu sabia quais eram as disciplinas que eu ia estudar no dia e quais eram os assuntos que eu queria estudar, ou eu projetava para frente, ou eu vinha aqui simplesmente no dia e olhava lá no meu edital verticalizado aquilo que estava para trás e o que eu teria mais necessidade ou mais dificuldade para fazer. Então aqui você pode acompanhar a rotina dos meus últimos 20 dias, olha aqui, dia 12 do 11, 20 dias até a prova objetiva, e aí eu ia anotando, por exemplo, penal e os assuntos aqui, administrativo e os assuntos. E aqui em cima eu fazia praticamente só questões.
Aí eu já vou te mostrar qual que é o fundamento disso aqui. Mas eu sempre respeitava essa ordem aqui de 1, 2, 3 e 4, ou seja, meu ciclo de estudo, e eu ia avançando. E aqui eu já estava 10 dias até a prova e eu sempre mantinha essa lógica, fazendo o simulado, anotava aqui o resultado de simulado e anotava todas as questões que eu fazia no dia de cada assunto. Neste documento eu não anotava o número de questões, até porque existem sites que fazem esse tipo de anotação e o registro dessas métricas. Mas a mensagem que eu quero trazer aqui para você é: registre as suas atividades e respeite um ciclo de estudo, porque isso aqui vai fazer muita diferença para você lá na frente. Foram 1 ano e 9 meses fazendo esse tipo de anotação, todos os dias, constantemente, tendo todas as anotações do início ao fim, mas foi dessa forma que eu me organizei para resolver 70 mil questões, para ser aprovado no concurso de oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina, para escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina e para soldado da Polícia Militar de Santa Catarina. Eu tomei posse no concurso de oficiais, hoje eu sou tenente da Polícia Militar. Eu simplesmente acordava todos os dias e fazia questões e lia os comentários e fazia leituras o mais breve possível e via os meus mapas mentais com muita frequência, e todas as questões que eu errava eu buscava complementar os meus mapas. Bom, e aqui a gente já estava 5 dias até a prova objetiva, e uma das decisões que eu tomei foi aumentar o número de disciplinas para 1, 2, 3, 4, 5, 6. No outro dia eu também estudei mais 4 disciplinas, e assim, sucessivamente, eu ia aumentando o número de disciplinas. Claro que eu não fazia isso aqui só na reta final. Antes eu também buscava ciclar essas disciplinas com um pouco mais de volume. Tinha vezes que eu fazia 3 disciplinas por dia, às vezes 4, 5, 6, depois diminuía um pouco. Ia sempre trabalhando isso de uma forma dinâmica, até para não deixar o meu estudo muito engessado. E eu sempre buscava novas formas de estudar as disciplinas em conjunto, isoladamente, ou em ciclos encaixados de maneira diferente. Então eu tinha esse hábito de fazer essas anotações justamente para eu chegar no dia da minha prova e saber tudo que eu fiz para depois fazer uma análise e transformar isso aqui em conhecimento para ver se funcionou ou não funcionou. No meu caso, funcionou e você está vendo aqui. No último simulado que eu fiz aqui, eu tirei 78 pontos de 80 e no domingo, no dia da prova, eu fiz 75 pontos de 80. Vejam que é muito próximo aqui, ó, 70 pontos de 80, 75 pontos de 80, 76 e aqui 38 de 40. Então são pontuações que representaram muito bem a minha rotina até o dia da minha prova. E depois desta prova aqui eu teria mais uma semana para estudar, porque no próximo domingo haveria mais uma redação e 4 questões discursivas. Então o que eu fiz? Eu simplesmente continuei fazendo aquilo que eu já fazia no meu estudo de redações. Eu tinha um professor fixo para poder corrigir as minhas redações, eu fazia elas cronometradas. No dia da sua prova isso aqui faz muita diferença, porque você vai estar brigando contra o relógio, isso aqui é fato. Se você não estiver preparado, pode ser que você tenha o desprazer de não conseguir terminar uma redação ou simplesmente não conseguir passar a limpo e ter uma redução da sua nota. Isso aqui não é interessante, principalmente se você quer garantir uma boa classificação. Então eu fazia as minhas redações cronometradas e inclusive as questões discursivas entre 20 a 30 linhas também cronometradas. Então eu anotava qual que era a disciplina que eu estava fazendo, passava para o meu próximo dia. Então nessa última semana eu fiz pelo menos uma redação por dia cronometrada, acompanhada de algumas questões discursivas também. Claro que com exceção da quarta-feira eu estava extremamente esgotado, não consegui estudar, eu simplesmente tirei o dia para não fazer nada e mesmo assim o resultado veio. Não vejo problema você descansar um dia na semana, mesmo durante uma preparação, mesmo durante uma reta final. E a minha nota da redação foi 4.9 de 5 e a nota final foi 9.37, e assim eu fiquei em terceiro colocado. Mas agora eu quero mostrar para você algumas outras questões que também interferiram no meu pensamento, na minha mentalidade e na construção da minha rotina para chegar aqui neste resultado. E esse ponto aqui talvez seja o mais importante do seu estudo, porque se você não bater o seu edital pelo menos uma vez, você jamais vai entrar naquela frequência de revisar o seu edital várias e várias vezes, estipular prioridades, rever aqueles assuntos que são mais importantes mais vezes e fazer esse equilíbrio inteiro com o seu edital, né? Aquele jogo de equilíbrio com o edital verticalizado que você pode ver naquele outro vídeo que eu te indiquei também, de como montar um edital verticalizado. E a minha rotina de estudos era simplesmente sentar a minha bunda na cadeira e resolver muitas questões, porque eu já tinha batido o meu edital não só uma vez, eu já tinha visto mais de 20 vezes e os tópicos importantes inclusive mais vezes ainda. Então era simplesmente abrir um site de questões, fazer questões, pegar o feedback das questões, alimentar o meu material de revisão e continuar esse ciclo até chegar o dia da minha prova. O que acontece é que as pessoas acabam trazendo um pouco mais de complexidade onde não deveriam, justamente por conta disso aqui. Porque você não adota apenas uma metodologia. Quando você confia, entende que uma daquelas vai funcionar para você e você confia e vai nela até o final, você vai tornar as coisas mais simples. E é justamente por isso que eu não acredito na mistura de metodologias. Você tem que seguir uma só.
E eu não estou dizendo aqui que essa metodologia que eu estou apresentando aqui é a melhor de todas. Eu estou dizendo que essa daqui funcionou para mim e foi muito simples. Você pode ter outras, e existem de fato várias outras, mas eu tenho certeza que se você confiar numa delas e ir até o final, você vai ter muito mais sucesso, porque o seu caminho e a sua trajetória vai ser uma só. Você não vai ficar perdendo tempo com várias outras distrações. E olha só que curioso, o que acontece com aquela pessoa que adota várias metodologias e não confia em apenas uma só? Ela dá pequenos passos em várias direções e não chega absolutamente a lugar nenhum. Isso aqui é o que acontece com a pessoa que bota energia e foco no local correto e adota uma metodologia e vai até o fim. Perceba que o caminho dela é um só e ela chega no resultado muito mais rápido. E uma outra recomendação aqui para você que está nessa luta e estudando todos os dias é que não complique as coisas, e é muito sério. Não complique as coisas. Ouça isso aqui que eu falei para você, absorva de alguma forma e tente trazer para o seu estudo menos complicação do que é necessário. As coisas podem ser sim muito mais simples e você vai precisar respeitar o processo. Só que você só vai conseguir respeitar a partir do momento que você entende todas as nuances do que é estudar para concurso público. E para quem ficou até aqui comigo no vídeo, eu quero te disponibilizar um curso gratuito, que é o meu curso de questões, o Questões Modo Hard. E lá eu te ensino todas as técnicas que eu utilizei para alcançar mais de 70 mil questões resolvidas e alcançar várias aprovações, beleza? O link vai estar na descrição, aproveite porque ele vai ser gratuito por muito e muito tempo, mas eu quero que você realmente aprenda aquele conteúdo para você avançar o mais rápido possível. No mais, se você gostou desse conteúdo e se eu tiver gerado algum tipo de valor para você, considere se inscrever neste canal, porque eu estarei aqui semanalmente te ajudando a se tornar um estudante melhor. Vou deixar aqui na tela de recomendação um outro vídeo deste canal, onde eu te ensino como montar um edital verticalizado da maneira correta. Você pode simplesmente copiar tudo aquilo que eu fizer lá, ou adaptar aquilo para o seu estudo da melhor maneira, beleza? Vou ficando por aqui, te vejo lá e até a próxima.